Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, meus queridos amigos e amigas, meu caro internauta, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor e desejar a todos muito bem-vindo a mais esta aula, a mais esta edição da Escola Bíblica Dominical, no padrão online da Assembleia de Deus Renovação, a ADR, nossa igreja que está localizada aqui em Alphaville, em Barueri, São Paulo. Para nós é uma alegria muito grande poder contar com a audiência e a atenção de vocês para a continuidade dos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, nesse trimestre que estaremos entrando um pouquinho mais no mês de janeiro, onde estamos falando acerca de um assunto muito importante para os alunos da Escola Bíblica Dominical e todos vocês que nos assistem em toda parte deste planeta. Nós temos sido agraciados com aulas maravilhosas ao longo desse trimestre e o Senhor tem falado muito conosco em todas as lições que temos estudado. Para você que está chegando agora, eu gosto de sempre mencionar, estamos estudando dentro da revista da Assembleia de Deus do Belém do Pará, o livro do Atos dos Apóstolos, sob o título de Até os Confins da Terra. Estamos realmente sendo muito abençoados e ministrados através da palavra do Senhor, com ensinamentos realmente marcantes, espetaculares. No domingo passado, nós tivemos a alegria e o prazer de estudar a primeira viagem missionária de Paulo, baseado no livro do Atos, no capítulo 13 e 15. E nós aqui intitulamos que as 3 aulas, contando com a de domingo passado, seriam uma trilogia, porque vamos abordar a primeira, a segunda e a terceira viagem missionária de Paulo, né? Então, a primeira viagem dessa trilogia, a aula foi dada no domingo passado, brilhantemente, aliás, diga-se de passagem, pelo pastor Luiz Gustavo, e estaremos dando continuidade a essa trilogia com a segunda viagem missionária. É isso mesmo, a nossa lição de número 11, que traz por base os capítulos 16, 17 e 18 de Atos dos Apóstolos, a segunda viagem missionária. E o textuário está baseado no Atos capítulo 16, versículo 5, que diz: Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. A igreja, nos primeiros séculos, crescendo, a igreja se distribuindo naquela região, a partir das viagens missionárias, a partir da instituição dos apóstolos e a diáspora, como o pastor Gustavo mencionou na aula passada, e a igreja se concretizando, se formando, se multiplicando aos confins da terra, como fora predita pelo nosso Jesus Cristo. Então, me sinto muito feliz, muito alegre, pois o feedback dessas aulas tem sido muito positivos, e eu sou grato a Deus pela vida de cada um dos nossos professores que tem dedicado tempo, tem dedicado esforço muito grande em levar a boa palavra a todos nós. Amém? Então, conto com a atenção de vocês e peço também para que vocês, por favor, compartilhem essa aula, dê o seu like, nos ajude a impulsionar ainda mais os conteúdos da Escola Bíblica Dominical. Você estará nos ajudando, você estará ajudando a outras pessoas para que elas possam realmente aprender e ouvir a palavra do Senhor. Então, sem mais delongas, eu quero chamar mais uma vez o pastor Gustavo para que adentre a sala e nos ministre a segunda viagem missionária, a segunda da trilogia das 3 viagens. Eu tenho certeza que seremos abençoados com mais essa aula. Pastor Gustavo, é com o Senhor, que tenhamos toda uma excelente aula. Logo mais voltaremos com o fechamento dessa aula, estaremos orando por cada um de vocês. Amém? Que tenhamos uma excelente aula no nome de Jesus. Primeiro domingo do 2021. Feliz Ano Novo a todos. Quero agradecer, como sempre, a oportunidade de estar lecionando
esta aula da Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus Renovação. Feliz Ano Novo, pastor Paulo Silas, pastora Miriam, pastor João Marcos, pastor Eude, pastor Oscar, toda a liderança da Escola Bíblica Dominical, professores e igreja. Nós, domingo passado, caminhamos com Paulo na primeira viagem missionária dele. Hoje o assunto é a segunda viagem missionária de Paulo nessa trilogia. Jesus disse em Mateus capítulo 16, eu edificarei a minha igreja. E a lição de hoje, número 11, é a segunda viagem missionária de Paulo, com o foco nos capítulos 16, 17 e 18. Essa segunda viagem de Paulo tem como propósito consolidar o realizado na primeira viagem e o fortalecimento das igrejas. Igreja, pela primeira vez, ela aparece na Bíblia, lá em Mateus 16, eu edificarei a minha igreja. Começa com Abraão, quando Deus faz aliança com Abraão e diz assim, não é? O teu descendente será mais numeroso do que os grãos de areia de todas as praias e mais numeroso do que as estrelas do céu. E aí começa Deus com a promessa e aliança, Abraão sacrifica. De Abraão a história vai correndo, chegamos até Moisés. Moisés sai com o povo do Egito. E aí, para sacrificar, Deus dá a orientação para que seja criado tabernáculo. Tabernáculo, ele é um prenúncio da igreja, é um tipo de igreja móvel. Do tabernáculo, o tempo corre, eu já falei que a Bíblia tem enredo, é o Raios Geschichte, é a história da salvação que vai de Gênesis a Apocalipse. Então, o que acontece? É criado o tabernáculo. Deus do tabernáculo, ele está olhando para o futuro, para a aliança com Davi e a construção de um templo fixo. Então nós temos aliança com Abraão, templo móvel, tabernáculo, não é? Onde Deus vinha se encontrar com o povo e ali era realizado o sacrifício. Para o templo físico com Davi, onde Deus ficava ali e habitava ali, o sacrifício era realizado ali, até que vem com Herodes o segundo templo, até que vem o tempo no templo em que Jesus, na escadaria do templo, diz assim, eu destruirei esse templo e o reedificarei em 3 dias. E aí vem a morte, sepultamento, ressurreição, o evento Calvário, e aí vem toda uma situação de perseguição da igreja, aí começa o livro de Atos, que é o primeiro volume da história da igreja, escrito aqui por Deus através de Lucas. E aí o que nós encontramos agora em Antioquia, a igreja reunida, e a igreja em Antioquia começa a fazer missões, com o objetivo de, e a gente vai passar por Corinto daqui a pouco, onde Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que agora o templo, ele é móvel de novo na vida daqueles que são transformados pelo poder da mensagem do Evangelho, agora pregada em missões, através dos missionários, através do querigma. E a história da igreja, que começa no livro de Atos, e eu disse na lição passada, passa por nós e nós somos parte, Deus continua escrevendo. O templo agora, sim, é físico, cada um tem um local, porém nós somos o templo onde Deus habita. O texto áureo está no capítulo 16, verso 5, que diz assim, assim as igrejas eram fortalecidas na fé, cresciam em número cada dia. Lá em Atos, nos capítulos 1, 2, 3, 4, 5, nós vemos os apóstolos agora com ousadia pregando, como eu disse na lição anterior, e muita gente se convertendo, 3.000, 5.000, e Atos vai caminhando em direção ao capítulo 13, onde começa a primeira viagem missionária da última lição, já dizendo que o número é tão grande que já não vem mais a estatística. O número de convertidos agora não é dito, e diz que o Senhor a cada dia ia acrescentando, mas começa a ser contado a quantidade de igrejas. Até o capítulo 28, nós vamos ver que há dezenas de igrejas.
Então, o que era uma, virou muitas pessoas, de muitas pessoas virou uma igreja, duas igrejas, várias igrejas. E o número dela cresce a cada dia. Então, essa segunda viagem missionária começa em Atos 15:36 e vai até o capítulo 18, verso 22. Agora, aqui nós vemos duas duplas que são formadas. Embora o foco de Lucas se volte apenas para Paulo e Silas. Nós vemos também que a fé dos cristãos ela é confirmada e novos campos começam a ser inaugurados e abertos. Aí nós queremos agora dividir essa ideia dessa primeira grande parte da aula em subtítulos. E o primeiro subtítulo é este: Um Novo Tempo. Atos capítulo 16, versos de 1 a 40. Deus começa a dirigir agora missões através de Paulo. Paulo é o líder agora, só que Paulo não vai para onde ele quer. Lá em Atos 16, versos 6 e 7, você já começa a ver o Espírito Santo dizendo: não, Paulo, não é por aqui, é por ali. Então fica bem claro que nem sempre aquilo que queremos está de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre tudo que Paulo quer é da vontade de Deus e Deus vai dirigindo. Não é o plano de Paulo que prevalece, mas a vontade de Deus. Ele é o Senhor e não nós, certo? Nós vemos que agora novos obreiros são escolhidos. Isso está nos versos 1 a 4 de Atos, capítulo 16. Veja o verso 1. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Timóteo, a palavra Timóteo, teo é teós, timau, teós, aquele que honra a Deus. Timóteo nasceu no ano 17 da nossa era, ano Dominus 17, faleceu no ano 80. Um grande destaque, além dele ficar ajudando, auxiliando, é que ele se torna um grande pastor na cidade de Éfeso. A gente sabe pela história da igreja que Maria, mãe de Jesus, foi morar em Éfeso com João, o discípulo amado. Depois de um certo tempo, Maria desaparece da história. A gente pega João lá na ilha de Pátimos, mas quem está pastoreando e quem faz um grande marco em Éfeso, na igreja dos Efésios, é Timóteo. Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, Paulo diz que ele é um colaborador predileto e companheiro fiel até a sua morte. Então, a partir desse episódio, nós ficamos, assim, conhecidos de Silas. E nós começamos a perceber que o companheiro de Paulo nessa segunda viagem é Silas e também o casal conhecido como Áquila e Priscila. São colaboradores do apóstolo. E assim o time missionário vai crescendo, né? Deles, Paulo vai dizer, do casal, que arriscaram até a vida por ele. Arriscaram. Romanos capítulo 16, versos 3 e 4. Paulo os chama de sunergus. Você está vendo aí a palavra no slide. Sun é uma preposição que é com, né, de sinótico, olhar convergente. Então é uma convergência, e ergos, ele vem da palavra trabalho. Então, trabalhando conosco, está no grupo de palavras com Ruperetes e outros que descreve o escravo que ficava embaixo da embarcação remando para os generais romanos durante a guerra. Que título mais lindo, né? Cooperadores. É como eu digo dos meus áudios todo dia ao meio-dia. É lindo, de bonito, de maravilhoso. Já pensou Deus, através de Paulo, dizendo: você é um cooperador, a ponto de arriscar a sua própria vida? Então, nesta viagem, nesta segunda viagem, nós também vemos que será mencionado o nome de Apolo. Apolo, o destaque dele é que ele é homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Veja lá em Atos capítulo 18, verso 24. E aí, como nós precisamos hoje nas igrejas de Apolos, precisamos de Apolos nesse tempo. Nada dignifica mais o púlpito do que um pregador que
realmente prega a palavra, pregando a palavra de Deus, sem aqueles blá blá blás e firulas. Todos nós sabemos que Paulo foi um grande apóstolo e sua obra foi gigantesca. Mas olha, o que seria de Paulo sozinho? Um grande líder precisa aprender a trabalhar em equipe. É o que a gente fala, together we can. Together we are stronger. Toda igreja bem-sucedida, na história da igreja, no mundo moderno de hoje, ela tem muitas mãos, mentes e corações envolvidos na obra. Segundo destaque agora são as novas conversões. Agora nós vamos do verso 5 de Atos 16 até o verso 40. Por exemplo, vamos ler Atos 16, 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número todo dia, a cada dia. Em várias ocasiões, nesse livro de Atos, Paulo faz interrupções e Lucas destaca que ele está acrescentando um pequeno resumo da vida da igreja. É o que os teólogos chamam de história com teologia. É o que eu tenho falado para vocês nas minhas aulas do drama. Deus se entrelaça junto no teodrama, no drama do que Deus orquestra a história. Na vida de cada um, nós vamos ver daqui a pouco, e na vida de muitos uns juntos que formam a igreja. Aqui ele faz isso novamente, Lucas. Ele está dizendo que a igreja era fortalecida, isso é um comentário teológico em cima da história, né? E ela era acrescida em número, fortalecida e acrescida em número. Agora nós vamos ver um vídeo, como eu fiz na outra aula. 2 minutinhos, eu quero que você veja nesse vídeo o mapa do trajeto percorrido por Paulo nessa segunda viagem missionária. Vamos ver o vídeo. 1 minuto e 10 segundos. Em Filipos, nós temos a conversão de Lídia. Todo mundo sabe, aliás, a carta de Paulo aos Filipenses é uma das 13 cartas de Paulo a que mais usa a palavra caris, alegria. Em Filipos nós temos a Lídia se converte, o carcereiro se converte e uma jovem escrava é liberta de demônios. Esses são os grandes destaques que nós vemos em Filipos. Tessalônica, Atos 17:4. Vamos ler? Em alguns lugares lá, alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como, muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Lídia era uma empresária. Bereia, Atos 17, verso 12. Vamos ler? Creram muitos dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Corinto. Agora nós vamos para Corinto. Atos 18, verso 8. Vamos ler? Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios, os que ouviam, muitos criam e eram batizados. E assim segue, assim vai. Onde a palavra de Deus era pregada, Jesus salvava e transformava.
Paulo então vai dizer depois que a única preocupação em Corinto era concernente a saber, né, se a palavra de Cristo era pregada e Cristo crucificado. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 e o verso 23. Eis aí então a razão do sucesso, mesmo numa cidade como Corinto, cidade cheia de si, né, de arte, cultura e orgulho. Qual é a razão do sucesso? E aí eu tenho uma pergunta. E nós? How about us? Is it all about Jesus? Será que tudo é a respeito de Jesus? Aí nós vamos para o terceiro momento, que são as novas perseguições. É só a obra começar a crescer, perseguições surgem. Vamos voltar para o capítulo 16? Veja o verso 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Então, olha, diante da conversão de tanta gente, Satanás coloca novos obstáculos. Paulo e Silas são presos. Aí a pergunta é: qual o crime? Que crime cometeram? Pregar o evangelho e libertar uma jovem das garras do demônio. Essa era a razão. Então, perseguições são inevitáveis na vida daqueles que andam com Cristo. A piedade sempre vai provocar o antagonismo do mundo. O cristianismo está sempre na contramão. Então, se a igreja for mais perseguida do que ela tem sido, será que ela será mais fiel? Ou se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida? Eu deixo aí a pergunta para vocês. Porque, ralar no reino implica em sofrer pelo evangelho. Então, até agora nós vimos, primeiro, grande assunto até agora, um novo tempo. Agora nós vamos passar a ver os novos desafios. E os novos desafios estão em Atos capítulo 17, do verso 5 a 18, e o capítulo 18, no verso 9. Nós veremos de modo resumido o ministério de Paulo em 4 cidades. 3 no capítulo 17 e uma no capítulo 18. Primeiro, Tessalônica. Temos até a carta aos Tessalonicenses, né? Graças a esta igreja, Paulo escreveu uma carta que fala sobre o arrebatamento da igreja, não é verdade? O assunto aqui é alvoroçando o mundo. E aí é o que eu disse para vocês, Lucas vem com a história e vem teologizando ao mesmo tempo. Vamos ler? Atos capítulo 17, verso 6. Lê comigo. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. Então, depois de deixarem Timóteo em Filipos para orientar e cuidar dos novos membros, Paulo e Silas viajam 150 quilômetros e vão pregar nesta cidade, Tessalônica. Tessalônica era uma cidade importantíssima. Era a capital da Macedônia. Era um grande centro comercial com cerca de 200 mil habitantes. Ali, os resultados foram seguidos de muita oposição por parte dos judeus que viam as pessoas deixarem a sinagoga. Então, eles estavam perdendo membros da sinagoga. Por quê? Porque estavam começando a se reunir nas casas, na eclesia em Tessalônica. Está no verso 5. Então, olha, o vigor, o dinamismo, a ousadia era tanta deles que é dito assim, no verso 6 de Atos 17. Lê comigo, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora estão alvoroçando aqui. Certo? Tessalônica. 2, Bereia. Qual é o assunto da Bereia? Tessalônica era o alvoroço. Em Bereia é o apego à palavra. Você já sabe para onde vai a fama dos bereanos.
Atos 17, verso 11. Lê comigo, ó. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com, primeiro, grande interesse, segundo, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo, certo? Então, o ministério de Paulo em Tessalônica foi curto, mas eficaz. Devido à perseguição, eles viajaram ao norte, chegaram a esse lugar, Bereia, 80 quilômetros a viagem de Tessalônica até Bereia. Logo, o evangelho é pregado nas sinagogas. Essa era a estratégia de Paulo, missionária. Ele chegava, já ia procurando sinagoga, porque ali tinha o maior grupo, ajuntamento, e começava a pregar. Como ele era considerado didáscalos, mestre, estudou aos pés de Gamaliel, logo ele era convidado para falar. O Shaliar era a pessoa encarregada dos livros da leitura. Os fariseus decidiam a leitura de todo o Shabat para todo o ano. Então a leitura era feita e logo a pessoa mais culta, de maior autoridade em homilética ou pregação, ensino, era convidado o mestre a falar. Pronto, sempre Paulo era convidado e aí lá vinha o evangelho, o poder da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, certo? Agora, com a diferença de que aqui eles ouvem com atenção, em Bereia, diferente de em Tessalônica. Então, analisando e comparando diariamente os bereanos, tudo que ouviam de Paulo com a pregação, usando o filtro das Escrituras. Então, Bereia é um exemplo de pessoas interessadas e sedentas, as quais entendiam que fora das Escrituras não há veritá, não há verdade. Então, o que dá a nossa conclusão teológica para agora, trazendo para aplicação? O que dá vida à igreja não é o show, né? O show, se ele vem porque a Bíblia está sendo celebrada, maravilha. Eu não tenho problema com o show, desde que o show não esteja acima do poder da beleza das Escrituras, nem programas especiais, porque aí o pastor vira um showman e a igreja vira um centro de atração e deixa de ser eclesia. É muito bom programas especiais, é muito bom o primor, o requinte para dar o melhor com excelência, desde que seja só a Escritura, ela não seja amarrada. Aqui mantém uma igreja viva, o que mantém uma igreja viva é a pregação, o ensino da Bíblia, porque ela é a palavra de Deus viva, do Deus vivo, para manter o povo vivo. 3. Atenas. Agora começa a esquentar. Atenas é o centro cultural, filosófico do mundo da época. Qual é o destaque aqui? Bereia foi fidelidade à palavra. Tessalônica foi, né? Eles vêm alvoroçar aqui. Em Atenas, idolatria. Atos 17, verso 29, lê comigo. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Aqui é um trecho do, talvez, o sermão mais famoso, abaixo dos sermões que Jesus pregou no Novo Testamento, o sermão de Paulo ao Deus desconhecido em Atenas, na barba dos filósofos. Paulo chega, contextualiza, olha e vê, escolhe um dos altares que não tinha ídolo nenhum e ele começa da cosmovisão deles, ele começa da onde eles estavam e vem trazendo sem acomodação e sem comprometimento dos inegociáveis da verdade do Evangelho. Christos, Kurios, Jesus é o Senhor. Então Atenas foi por muito tempo a principal cidade da Grécia, o centro intelectual e cultural, não só da Grécia, de todo o mundo antigo. Os artistas das cidades, eles eram mais do que em Alexandria, que era um tipo de Harvard, Oxford, né? E talvez aqui Atenas seja Princeton, seja Yale. Os artistas da cidade eram insuperáveis em escultura, literatura e oratória. Imbatíveis. Aí a chegada do Evangelho
através de Paulo, foi um momento histórico. Eu penso assim, ó, Deus usa o homem certo na hora certa, do jeito certo. Deus pegou toda a capacidade poliglota, toda a erudição de Paulo, agora transformados pela graça do Evangelho, e leva Paulo. Não levou Pedro. Pedro também é importante, mas não para Atenas. Atenas é Paulo, na minha opinião, abaixo de Paulo, talvez um Lucas, médico, eloquente, um dos melhores gregos do Novo Testamento. E lá vai, através de Paulo, um momento histórico, num lugar culto, no meio dos doutores. Paulo arrebenta com a idolatria da cidade. E é aqui que Paulo prega um dos seus mais brilhantes sermões ao Deus desconhecido. Talvez a maior lição é que a cultura do mundo não significa que ele seja iluminado. A cultura não significa, ajuda, mas não significa. Então pode-se ter a melhor cultura, o maior saber, a mais brilhante intelectualidade e ainda assim estar em trevas e sem salvação. Né? Au contraire, como diz o francês, do outro lado, também não vem com essa história que nós vai, nós volta, é sinal de unção. Isso é lá no centro de Macumba. No centro de Macumba, entendeu? A pessoa que recebe o Espírito, quanto mais fraca e ignorante ela for, quando ela é possuída, ela se torna forte, fala direito. Aquilo é outra coisa, entendeu? No meio cristão, e a nossa geração, a galera que está vindo, tem que pensar assim, olha, eu vou ser o próximo Elon Musk, eu vou ser o próximo grande escritor, eu vou ser a próxima cientista mulher mais importante, é isso? Nós precisamos do melhor. Então não vem com isso, olha, toda a cultura tem que ser escondida atrás da cruz do Calvário, senão não tem unção. Não, quanto mais cultura sob o senhorio de Cristo, maior é a unção. E aí a gente vê isso acontecendo escandalosamente com Paulo em Atenas. Atenas precisava de Cristo. Então nós nunca devemos nos iludir pelo mundo, pela sua pompa, porque o mundo precisa de Jesus. Corinto. Eu falei que ia esquentar. Corinto agora, brother, vai pegar fogo, porque ali tem a adoração à prostituição, tem os seguidores de Afrodite, Diana dos Efésios, as sacerdotisas prostitutas. E qual é o assunto? Qual é o tema? Sempre a gente dá um tema, né? O tema em Corinto é: continue falando e não fique calado. Repete aí, ó. Continue falando e não fique calado. Atos 18, verso 9. Lê comigo. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Corinto era o maior centro de imoralidade de todo o Império Romano. Era notória pela sua depravação. Houve uma época em que a maioria dos cidadãos de Corinto adorava Afrodite, como eu mencionei há pouco, deusa promíscua, cujo templo chegou a ter, ouça isso, 1000 prostitutas culturais. Corinto também era o centro comercial, centro político da Acaia. Tinha uma grande população. Ali Paulo permaneceu um bom tempo. Veja o que diz o verso 11. Quiseram, então, os judeus que não quiseram mais ouvir a Paulo e blasfemaram. Sabe o que ele fez? Sacudiu o pó das sandálias e foi pregar para os não judeus, para os gentios. Então, o que nós temos nesse episódio em Corinto é a autoexclusão dos judeus. Eles se auto-excluíram. Eles não querem o evangelho. Se eles não querem, tem quem queira. E Paulo continua. O ministério de Paulo em Corinto foi intenso. Corinto é o lugar onde Paulo mais escreveu. 2 cartas enormes. Então, qualquer pessoa que fosse ser crente em Corinto defrontava-se com um ambiente permeado de tentações. Talvez por isso foi a igreja que mais deu problema para Paulo e que acabou recebendo mais carta do que as outras. 2, mas enormes. Mas o evangelho, como sempre, triunfou. 3, terceira grande divisão, novas lições. Isso vai do capítulo 16 de Atos, do verso 25 ao verso 31.
Primeira lição, o valor de uma pessoa. Fica aqui, essa parte é linda, de bonita, de maravilhosa. Fica comigo, eu vou te trazer algo que talvez você, que eu admiro demais, nunca tenha pensado. Atos 16:31. Olha só, ó. Eles responderam. Eu já falei, essa parte é linda, hein? Fecha os olhos e abre o coração. Mas aí você não vê o vídeo, né? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Né? Então, olha, repetidas vezes em Atos, em outros lugares do Novo Testamento, nós vemos essa preocupação e ênfase. Eu falo assim, the power of one. The power of one. O poder de um. Se você ganha um e ganha mesmo, e trata bem biblicamente, discipula. Para discipular precisa se envolver. E você tem um discipulado, aquele um vai ganhar mais um, e você pega outro, misericórdia, a coisa vira uma explosão, não é, para a glória de Jesus. Uma só pessoa é campo missionário grande o suficiente. Fala amém aí. Olha, o Talmud diz assim, aquele que salvou uma vida, salvou o mundo inteiro. Por isso que a gente vê no Novo Testamento dizer a festa no céu, quando um se converte. Então chama-nos a atenção aqui, eu chamo a sua, que algumas, pensa comigo agora, algumas dos textos da Bíblia que nós mais amamos. Todo mundo ama o Salmo 23, eu não sei qual é o texto mais famoso da Bíblia. Alguns acham que é João 3,16. Lutero dizia João 3,16 é o resumo da Bíblia, não é? Mas, olha só, alguns textos par excellence, tão amados quanto esses, foram ditos para uma pessoa só no privado. Olha que Deus, não é? É o que eu digo assim, sozinho, sim, nós vamos passar por momentos sozinhos e elas sozinhas, mas abandonados nunca. Porque que Deus é esse? Falando nisso, eu acho que o texto mais famoso no mundo cristão, da Bíblia, é João 3,16. Como que surgiu esse texto? Jesus e Nicodemos só. Acabou, ponto final. Jesus na calada da noite. Deus que pôs na Bíblia. Não é lindo isso? Olha, Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura aqueles que o adorem em espírito e verdade. Lindo, João 4,24. Lindo, amado texto. Para quem que foi dito? Jesus sozinho ao meio-dia, não na calada da noite, com uma prostituta à beira de um poço. Entende? Lídia, o carcereiro, o etíope, lembra? A gente usa em batismo o texto do etíope. Timóteo, muitos outros foram ganhos. Um de cada vez. One at the time. O que isso nos diz? O que isso nos ensina? Bom, segundo, cantando no escuro. Cantando no escuro. Atos 16, verso 25. Lê comigo o verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Lembra? Os grandes pregadores dizem, cantaram tão bem, o dueto foi tão bem que virou trio. Deus resolveu chegar e Deus chegou com baixo e veio o terremoto, né? Então, outra lição que Deus nos ensina é essa. Vem, abre o coração, É possível cantarmos no escuro, em meio às provações. Olha, em vez de se queixarem, chutar o pau da barraca, amaldiçoarem os seus algozes, eles começam presos, esfolados, lacerados, doloridos, a cantar louvores. Cantar quando fartos, sadios e prósperos, não é difícil, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, está sendo cantado nessa virada do ano, mas cantar numa masmorra, fria, escura, com as costas dilaceradas por açoites, é outra história, não é? Por isso que, impactado por isto, Spurgeon disse assim, é fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do dia. Mas como cantar quando não há sequer um raio de luz?
para iluminar as notas, não é a ausência de claridade física apenas que enaltece essa passagem. Eles não haviam feito nada para merecer aquele castigo. Isso, para mim, fala mais alto. Eles estão sofrendo por amor do Evangelho. Então, no entanto, eles tinham convicção de salvação, paz na alma e, acima de tudo, a certeza de que Jesus estava com eles. É possível, sim, cantar na noite escura da alma, quando Cristo está conosco, porque a vida é bela quando Jesus está nela. Ele nunca abandona ninguém. Terceiro, caminhando para o final, consolidação da obra. Atos 18, versos 11 e verso 23. Vamos ler o verso 11 de Atos 18? Lê comigo. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio. 1 ano e meio consolidando, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então, nessa viagem, segunda viagem de Paulo, Paulo não apenas planta novas igrejas, mas também consolida, fortalece aquelas existentes, frutos da primeira viagem. Então, não basta evangelizar. Excelente evangelizar, tem gente que nem isso faz, mas é necessário estruturar a obra. Não basta evangelizar, é necessário cuidar dos novos convertidos. Como uma igreja é fortalecida? Pensa nisso. Como que uma igreja é fortalecida? Ela é fortalecida através do ensino sistemático e profundo das Escrituras e do exercício dos dons, através de gente que quer ser útil e não apenas servida. A gente que se converte de verdade, mas fica faltando discipulado. Muitos vão lá na frente na hora do apelo, certo? Às vezes até o nome pegam. Fazem uma oração, tem lugar que nem isso faz. E depois a pessoa vai embora, ela vira um número, ninguém acompanha mais. Ela fica no laissez-faire, laissez-passer, ao Deus dará. Uma igreja com 10 anos de existência, com 200 membros, provavelmente vai passar por seu hall de membros o dobro de pessoas. O dobro. Isto é, outras 200 serão desviadas. E a porcentagem de desviados que retorna à igreja é pequeníssima, normalmente não passa de 10%. Daí a importância de pregar a palavra, fazer o apelo e ter suporte, numa linguagem bem de mercado, mercadológica, o pós-venda. A ordem de Jesus é uma só: evangelizar e fazer discípulos. Uma coisa sem a outra não está completa. Para fazer discípulos é necessário dar exemplo, ensinar todas as coisas que Jesus nos mandou. Está lá em Mateus 28, de 18 a 20, no texto que chamamos a Grande Comissão. E isso leva tempo. E isso custa o envolvimento da igreja na vida dos recém-convertidos. Por esta razão, Paulo permaneceu por 1 ano e meio em Corinto, Atos 18, 11, e por 2 anos em Éfeso, Atos 19, verso 10. Eis aí, então, um grande milagre para todos nós. Grande milagre. Feliz primeiro domingo, domingo 1 do 2021. Domingo 1, primeiro domingo 1 do 2021. O que vai acontecer nesse ano? Só Deus sabe. A gente imagina e ora. No final de 2019, nós imaginávamos que o 2020 seria como ele foi? Não. Uma coisa é verdade. Quer em 2019, ou 2020, ou 2021, uma coisa permaneceu igual. A presença de Deus e o amor perfeito dele por todos nós. Que venha 2021, que a sua igreja, a minha igreja, as nossas igrejas cresçam para a glória de Deus, porque Atos continua. Atos continua durante os dias dos atos de nossas vidas. E domingo que vem tem a terceira viagem. God bless you. Beijo, beijo. Bye, bye. Amém. Glórias a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que bom ouvir a palavra do Senhor. Que bom ouvir
a história, ouvir realmente aquilo que a palavra de Deus tem para nos passar. Pastor Gustavo, que Deus te abençoe, que Deus continue lhe dando essa capacidade de ministrar e de falar acerca da palavra do Senhor. Obrigado a todos quantos estão conosco até agora. Eu tenho certeza que essa aula realmente falou profundamente aos nossos corações. Eu quero orar por vocês, agradecendo a Deus por mais esta aula e, além de tudo, agradecer a Deus por esse ano. Nós já estamos no dia 3 de janeiro, então eu quero desejar a todos vocês, todos os nossos ouvintes, os nossos alunos, um feliz 2021. Que o nosso Deus possa realmente trazer a todos nós um ano de paz, de saúde, proteção, e que possamos, online ou não, estar firmados e próximos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Eu sei que o ano de 2020 foi um ano duro para muitos, mas o Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou e estamos aqui com vida. E eu tenho certeza que teremos um ano abençoado. Nosso pastor tem falado de coisas maravilhosas, de planejamentos e de projetos. Eu tenho certeza que isso nasceu no coração de Deus e nós estaremos juntos, fazendo a obra do Senhor aqui na Escola Bíblica Dominical, aqui na ADR, até quando o Senhor nos permitir. Então, a todos vocês, um grande ano, um feliz 2021, a todos os nossos professores, os nossos alunos, a toda a diretoria da nossa igreja, na pessoa do nosso pastor-presidente, pastor Paulo Silas Reis, pastor Wallenstein, ao pastor José Oscar, nosso companheiro aqui da EBD, a todos os nossos incentivadores, que Deus nos conceda um grande ano, um ano profícuo, um ano abençoado, a todos nós, as nossas famílias, que tenhamos saúde, que tenhamos paz e que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas, nos guardando. Amém? Então, muito obrigado a todos vocês e que estejamos aqui, de forma online ou presencial. Estejamos aqui para anunciar e falar a palavra do Senhor. Amém? Oremos agradecidos a Deus por esta aula e pela semana que se inicia. Pai de amor e bondade, graças te damos, ó Deus, pela vida, pelo fôlego de vida, ó Deus, pelos momentos que aqui passamos durante esse ano na Escola Bíblica Dominical, Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar durante todo o ano de 2021. Que a Escola Bíblica Dominical permaneça forte, ó Deus, divulgando, Senhor, e disseminando a Tua palavra. Abençoe a cada um dos professores, a cada aluno, Senhor, abençoe o nosso pastor, todos quantos têm militado nessa obra, Senhor. Ajuda-nos em tudo, é o que nós, no nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Foram semanas a fim de muito estudo, de muito conteúdo, e eu tenho certeza que todos nós fomos de alguma forma abençoados com a Escola Bíblica Dominical. Então eu peço que continue nos acompanhando, continue nos dando a sua audiência, porque ela é muito importante para todos nós. Amém? Acompanhe também os nossos cultos, os nossos conteúdos online. Nós temos os nossos cultos presenciais. Eu tenho certeza que a sua vida será profundamente abençoada. Amém? Tenhamos todos uma excelente semana, um excelente ano. Esta é a nossa Assembleia de Deus Renovação, a ADR. Agora não mais na visão 2020, e sim um tempo de túnicas novas. É tempo de túnicas novas. Que Deus abençoe a todos vocês no nome de Jesus. Amém.